lugar da região. Rua José do Patrocínio, 89, com estacionamento próprio. Telefone 22 32 34 34 30. 22 9 99 43 93 69. Vacina Plínio Bacelar. Cuidando bem de tudo que te faz bem. Sete horas 48 minutos em Campos, de volta com Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo também no Face, YouTube, no Instagram. Você acompanha este programa, daqui a pouco ele vai estar editado em podcast, tem também reprise logo mais na Plena TV e amanhã no jornal Folha da Manhã, impresso bem cedo nas bancas e nas casas dos assinantes, parte da entrevista hoje com a nossa convidada Francimara vai estar lá também no jornal. Não cabe a entrevista toda, então a gente... Especialidade de Aloysio é isso aí também, né? Sintetizar essa fala longa aí e claro, né, o programa tem quase 2 horas, então não vai caber no jornal, mas boa parte, o que importa realmente, vai estar lá no impresso bem cedo, nas bancas e nas casas dos assinantes. Campos tem tempo nublado agora, né? Mas pelo jeito aqui, como a gente já está vendo aqui uma parte da formação das nuvens aqui pela área central da cidade, já, se não entrar um vento, não entrar nada aí, deve clarear ainda, conforme previu aí o Instituto Nacional de Meteorologia para hoje, né? O tempo amanhece com chuva, depois nublado e deve aparecer o sol no decorrer do período. Hoje no Folha no Ar, que tem o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radimed Diagnósticos por Imagem. Com Aloysio Abreu Barbosa na bancada, estamos conversando com a ex-prefeita de São Francisco de Itabapoana, Francimara Barbosa Lemos. Já falamos aqui sobre sua gestão um pouco desses 8 anos. Agora a gente entra numa pauta que pede aí a avaliação desses 6 primeiros meses da gestão de Ara Cíntia e sim, essas rusgas aí com a sua sucessora. Eu vou pedir a você, meu caro Aloysio Abreu Barbosa, para abrir este bloco aí, por favor. Francimara, hoje é dia 10 de junho, né? Amanhã é dia 10. Então são 5 meses e 10 dias de governo. Como é que você avalia esses 5 anos, se perdeu 5 anos, 5 meses e 10 dias de gestão e Ara Cíntia, e que nota você dá de 0 a 10, por quê? Então, eu acho que eu não posso ainda avaliar um governo que ele ainda não mostrou para que veio. Eu vejo hoje um governo que tem mais publicidade de rede social, vou limpar isso, vou limpar aquilo, resgatar o turismo da família, que o município... Aí, às vezes, quando eu escuto isso, eu até pergunto assim, será que no meu governo, 8 anos, nunca foi família no município de São Francisco? Era baderna, era bagunça? Então, assim, eu não estou aqui ainda, eu não tenho por que ainda avaliar o governo. Eu não vi nenhuma ação que eu pudesse falar assim, nossa, mãe, agora o governo começou a tomar forma. Então, para mim, o governo da prefeita Ara Cíntia, ainda, pelo menos da minha parte, eu não consigo avaliar o que ela fez de que pudesse já ter mudado algo na cidade. De 0 a 10, o governo dela, eu não vou dar nem 0, nem vou dar 10, eu acho que 4. Pelo menos o Limpa Rio, que não é a primeira vez que vai no município, já foi também na minha gestão. A diferença é uma máquina maior que foi agora, não foi na minha, então acho que eu dou nota 4. Nota 4 não passa de ano, né? Passa, então 2,5. Não, por mim não passa, não. Nota 4 não passa de ano, não passa de ano. Ah, tá, então nota 4. Então o governo não passa de ano. Até agora não, vai ficar de recuperação nas férias agora de julho.
Vamos lá, Francimara, no dia 15 de maio, a Folha trouxe uma matéria que anunciou a ruptura sua com Yara Cíntia, né? E no dia 26 de maio também trouxe uma matéria anunciando que parece ter sido assim, a gota d'água, né? Que um trabalho, na pasta de Trabalho e Desenvolvimento Humano, assumiu a Claudineia Rodrigues no lugar do seu irmão, né? Sim. Agora, a gente estava conversando aqui, você, Cláudio Nogueira, antes de começar o programa, e você disse que isso começou no dia 2 de janeiro. Né? Fala um pouco, tenta estabelecer, por favor, a cronologia dos fatos que levaram à ruptura. Sim, então, isso eu sou, graças a Deus, uma pessoa que eu gosto muito de frisar muito isso também. Então, Luiz, no dia 2, no dia 1º, vamos voltar ao dia 1º. Dia 1º de janeiro, nós estávamos lá, todo mundo junto, na frente da prefeitura, aquela cerimônia maravilhosa, fomos à Câmara, depois fomos para lá. Quando chegou o momento de que ela ia adentrar a prefeitura, ela falou, vamos, Francimara. Eu falei, não, Yara, esse momento é seu, eu não vou adentrar a prefeitura com você. Fiz o sinal da cruz na testa da Yara, abençoei e falei que ela seguiu o caminho dela, que eu ia viajar. Ainda brinquei e falei assim, agora você se vira com o seu telefone tocando, que o meu não vai tocar mais. E viajei no dia 2, fui para Guarapari com a minha família descansar. E aí, quando eu cheguei a Guarapari, eu já comecei recebendo os prints de fotos da prefeita Yara no Hospital Municipal Manuel Carola, com caixas de remédio vazias, no transporte cheio de fotos de sucata. Aí a gente entrou em contato, eu liguei para a Yara, não consegui. O Frederico ligou para o esposo da Yara, perguntou o que estava acontecendo. Ele falou que estava em algum lugar, que estava ruim de sinal, depois retornaria. Enfim, aí girou esse desconforto. Aí o deputado Auro Ribeiro, né, com quem eu deixo mais uma vez aqui um abraço e minha gratidão a ele, entrou em contato, veio a São Francisco, conversou com a Yara, foi de helicóptero até Guarapari, conversou comigo, e eu vim a São Francisco, aí passou os dias, eu vim a São Francisco no dia 22 de janeiro. Tomei um café com a Yara, ficou tudo conversado, tudo resolvido, foi mal entendido, que a comunicação não conhece bem o município, que não foi ela que mandou, que foi, enfim, ficou tudo resolvido. Daí para cá, continuou tudo a mesma coisa, sempre começava aquelas alfinetadazinhas do governo. No dia 4 de fevereiro, foi a última vez que eu tentei falar com ela. Liguei 12 vezes e mandei mensagem pelo WhatsApp 6. Até hoje não recebi nenhum retorno de uma ligação e nem da mensagem. E eu falei para mim mesmo que a partir daquele dia, no dia 4 de fevereiro, eu nunca mais ligaria para ela. O tempo passou, continuei quieta, meu irmão trabalhando, aquela coisa toda. Veio numa semana antes da Semana Santa, uma sexta-feira antes da Semana Santa, o deputado Auro Ribeiro veio a São Francisco, ficou o dia todo lá em São Francisco e falou assim, Francimara, você vem para São Francisco hoje, você vai ficar em Campos. Desculpa. Eu vou para São Francisco. Isso foi 15 de maio, correto? Correto. Aí ele veio a São Francisco e ele perguntou a mim, Francimara, você vai ficar por Campos? Eu falei, depende do senhor. Ele, não, fica porque eu estou em São Francisco e eu vou conversar com você. Não, me desculpa. Foi 15 não. Foi 16 de abril, perdão. Isso. 16 de abril, Semana Santa, quarta-feira, Semana Santa. 16 de abril. Isso. Não, aí antes um pouquinho, Luiz, foi uma sexta-feira antes dessa 16 de abril. Veio para mim que eu tô sem calendário aqui. Na Semana Santa, quarta-feira foi 16 de abril, então foi na sexta-feira antes. Vou ver aqui. Vai falando. Então, aí ele veio à minha casa, eram umas 10 horas da noite, ele falou assim, 11 de abril, isso. Ele veio e falou assim, Francimara, conversei com a Yara, tá tudo resolvido, deixa passar essa semana que vem, que é a semana do feriado, ela vai chamar você para conversar e tá tudo resolvido. Sendo que, nesse primeiro momento, ela gostaria de conversar somente com você. Tudo bem. Sem a presença de Frederico, sem problema nenhum. Aí, viajei na Semana Santa, na semana que antecedia a Semana Santa. Na quarta-feira, que foi o dia 16, se eu não me engano, 16 de abril,
que foi uma quarta-feira antes da Semana Santa, Sexta-feira da Paixão. Isso, você já viu. Isso. O Jairo Batista, que é chefe de gabinete dela, deu uma entrevista a um podcast da nossa cidade, aonde ele falou que o município estava em caos, que a prefeita tinha herdado do governo anterior um rombo de 132 milhões de reais. E quando eu vi aquilo, eu fiquei nervosa. Eu falei, quê? Tentei falar com o Jairo, mas realmente ele não atende. Eu nunca vi um chefe de gabinete não atender as pessoas, mas ele não atendeu a ligação, nem minha, nem do Frederico, nem respondeu as mensagens. Entrei em contato com o deputado novamente. Deputado, olha o que aconteceu e tal. Aí eu fui na rede social e fiz a pergunta a ele, que era para ele mostrar onde estava esse rombo, porque eu não deixei rombo na minha cidade, onde estava esse rombo, ou se era dívida de governo passado. E isso foi até agora, aguentou mais um pouco ainda, e quando foi no dia 26, que viu que as coisas... Isso, minto. Aí ele falou desse rombo no dia 16, na quarta-feira. Quando foi no dia 17, na quinta-feira, o Fabiano, que é secretário de planejamento dela, também fez uma fala dizendo que tinha 11 milhões de notas na gaveta do secretário de saúde, onde o doutor Sebastião Campista, que eu deixo aqui um abraço também, a minha gratidão a ele, ele fez um pronunciamento falando que existem órgãos competentes, que ele poderia ir lá se tem essa dívida, se gostaria de ser fiscalizado, informar que ele estava à disposição, que o que ficou de resto da pagar foi 2 milhões e pouco, não 11 milhões. E daí começou. Aí o meu irmão, que estando no governo, meu irmão falou, Francimara, eu não consigo mais ficar no governo, não tem como, eu não vou ficar no governo onde você está sendo atacada e as pessoas também ficam tentando me evitar. Enfim, meu irmão resolveu pedir exoneração. O Fagner Azeredo, né? Só para... Meu irmão Fagner Azeredo, isso. Ele foi e pediu exoneração do cargo dele. E aí começou, e nessa fala, a primeira entrevista, a primeira vez que eu vi a prefeita Yara Cíntia falar sobre a questão do rombo, foi justamente nessa entrevista com o Cláudio Nogueira, aonde ela disse que a palavra rombo era algo muito forte, que ela não sabia que o Jairo ia falar aquilo, como realmente ela nunca sabe de nada, ela não viu, ela não sabe, enfim. Ela não sabia que o Jairo ia falar aquilo e que a palavra rombo era forte demais e que foram dívidas herdadas de governos anteriores, inclusive ao meu, e que o meu teria mais dívidas. Mas, lógico, foi um governo que levou 8 anos, automaticamente teria que ser realmente. Essa dívida seria de quê? De Enel, da Enel, que é uma Enel, INSS, precatórios, é precatórios, isso. Então, a dívida da Enel, vamos lá, eu tenho até A Enel, eu cheguei a pagar, em 8 anos de gestão, eu cheguei a pagar 87 milhões a Enel. A Enel recebe por mês, o município paga de arrecadação da taxa de iluminação 600 mil reais mês. Isso vai direto para a Enel, não entra nos cofres da prefeitura. Então, se a gente parar e fazer a conta, 57 milhões eu paguei, mais de 600 mil mês dá mais 30 milhões. Então, dá o total de 87 milhões durante 8 anos eu paguei. Aí você vai falar assim, Francimara, como ela disse também no programa do Cláudio Nogueira, que ela faz um desafio a qual vereador que sabe tudo que acontece dentro de um governo. Aí eu faço também um desafio à atual prefeita. Se o vereador não sabe, é porque ele não quer. Porque qualquer cidadão e qualquer vereador pode saber tudo que acontece dentro do executivo. Qualquer cidadão de bem, qualquer pessoa pode ir lá protocolar uma informação do Poder Executivo, que ele vai obter essa informação. E sobre a Enel... Desculpa, falhou um pouco o áudio na hora de completar a frase. Se ela não sabe, é por quê? Ela disse que o vereador, ela faz um desafio, qual o vereador que sabe tudo o que acontece dentro do Executivo? E eu faço o mesmo desafio. Não sabe se não quiser. Porque qualquer vereador tem o direito de saber o que acontece dentro do Executivo, como qualquer cidadão de bem pode protocolar qualquer informação na prefeitura que é obrigada a ter essa informação. Então, se ela, como vereadora, de 2 mandatos na minha gestão, sendo base aliada do governo, faz desafios
que o vereador não sabe, então ela tem que procurar ver qual é o papel do vereador. Ela, quando vereadora, agora precisa saber qual é o papel dela de executivo. Entendeu? Então, Aloysio, eu vejo assim, eu peguei um governo na época do Pedrinho Xerene, o que eu vejo de vantagem da prefeita Yara Cíntia. Eu não tive um padrinho político, né? Eu vim candidata quando ela mesma disse que ninguém acreditou. Ela foi a única vereadora que me apoiou à época, realmente foi, porque ela tinha rompido com o prefeito Pedrinho Xerene, então ela me apoiou, mas eu vim simplesmente como Francimara, a filha de Chico Galinheiro, a esposa de Frederico, que era Barbosa Lemos que ia mandar, a Frederico que ia mandar, e eu meti a cara na rua, quanto mais as pessoas não acreditavam em mim, mas eu busquei meu objetivo, ganhei uma eleição com um grupo de pessoas, que a gente até brincava à época, que era chamada de gatos pingados, ganhei com 112 diferença de voto para a máquina do então prefeito Pedrinho Xerene à época. Depois, vinha a reeleição, já com uma estrutura, com um grupo formado. Ganhei essa eleição junto com esse grupo, a minha eleição e a minha reeleição. E junto com esse grupo, demos a sucessão à Yara. Então, às vezes, quando a pessoa fala assim, Francimara, você indicou a Yara Cíntia, ela, sua indicação, quem me dera que fosse só isso. Eu não digo que a Yara foi uma indicação da Francimara. Foi uma indicação da Francimara? Sim. Se a Yara fosse somente uma indicação para mim, o nome que eu escolhi para ser a candidata a prefeita, eu acho que eu não estaria com tanta consciência, com uma consciência tão pesada em pedir perdão à população pela indicação que eu fiz a ela. Mas atrás dessa indicação, existia um grupo político, existiam as pessoas que acreditavam. Eu emprestei a minha imagem, a imagem de um governo sólido, de um governo constituído, de um governo com 81% de aprovação dentro da cidade de São Francisco. Então não foi só escolher. Eu financiei a campanha da Yara Cíntia como presidente do Solidariedade. Então não é só escolher. Eu rompi com o meu amigo, vice-prefeito Haliston Souza, não rompeu. A gente ficou estremecido, mas ele é o meu amigo. A gente conversa, a gente continua tendo contato. Ele hoje consegue entender, e eu sempre falo, Luiz, eu deixo que frisar novamente, eu não me sinto que traí o Haliston, porque em momento nenhum eu dei a minha palavra que ele seria o meu sucessor, então tudo estava caminhando para isso. Mas em um determinado momento eu decidi que foi a Yara. Então quando ela diz, Deus me deu a eleição, realmente, Deus deu a eleição, mas antes dela ser escolhida por Deus, ela foi escolhida por mim e por um grupo político que apoiou. E hoje, quando eu me deparo em ver pessoas do governo, 90% do secretário dela é da minha gestão, fazia parte da minha gestão. Então, se um governo tem um rombo, você vai querer os secretários que ajudaram esse rombo, vamos dizer assim, fazer parte do seu governo? Não vai. Então, a história não começa a fechar nisso daí. E a única coisa que eu queria que a prefeita Yara Cíntia respondesse, que ela não responde, o porquê que ela traiu o grupo que deu a eleição a ela. O porquê que, diante, como ela perguntou, o Cláudio Nogueira perguntou a ela sobre a folha de pagamento, que eu conversei com ela assumiu que realmente eu conversei com ela no dia 30, que a gente efetuou o pagamento da educação, folha 13º, e ficou o restante da folha, que ia vir um repasse no dia 31. Dia 31, os bancos de São Francisco não funcionam. Eu acho que em lugar nenhum funciona, que era período de ano novo. Então, se não chegasse dia 31, chegaria até dia 5. Ela falou, não, Francimara, beleza. Ela ainda falou com o Cláudio Nogueira. Ah, mas o dinheiro não veio. Então, se eu indiquei você, se você é meu amigo, se tem um débito para você, e você disse a mim que vai pagar, eu vou adivinhar você que depois você vai lá e vai dizer que eu fiquei devendo. Entendeu? Então, são contas que não bate. Precatório. Eu fui várias vezes no tribunal. Ela ontem também deu uma entrevista, ela falou que eu não busquei parcerias. Eu fui várias vezes tentar parcelar esses precatórios. Precatórios são pessoas que saem da prefeitura e vão lá e colocam na justiça. Existem advogados, que é a profissão deles, que vivem disso.
Estão lá esperando o funcionário ser mandado embora. Aí eu também faço um desafio à prefeita Yara Cíntia. Será que nesses 5 meses de gestão ela está recolhendo o INSS desses funcionários contratados da prefeitura? Porque o discurso deles era que a minha folha de pagamento era altíssima. Vai no portal da transparência e vai ver. A folha de pagamento da atual gestão está maior do que a minha. Mas na minha época o movimento do comércio girava, as pessoas estavam empregadas, as pessoas estavam trabalhando, e hoje não é o que a gente ouve. Então, se eu tiver de ser punida por ter dado emprego ao povo de São Francisco, eu seja punida. Entendeu, o Aloysio? Então, assim, são várias coisas que eu tinha muita vontade de estar frente a frente com ela, não para embate, mas para esclarecer e para entender. Porque eu não estou aqui querendo buscar uma guerra política dentro de São Francisco. Porque se eu fosse uma pessoa que quisesse essa guerra, eu poderia causar essa guerra. Eu não quero isso. Mas eu gostaria de entender que todas as vezes que o meu nome for citado, ou todas as vezes que algo sobre a minha gestão for falada, eu vou me defender. Porque eu tive mais de quase 20 milhões, 10 milhões, teve mês que eu tive 9 milhões de precatórias no meu município, bloqueado. Eu nunca vim da manchete dizer que Pedrinho Xerém deixou precatória para mim. Eu nunca vim dizer que ficou dívida de Enel. Então, se o município, eu peguei precatória, eu peguei INSS, eu peguei a dívida da Enel e consegui evoluir a cidade. Consegui construir o hospital, consegui construir o Nuprapac, consegui acabar com todas as obras inacabadas que existiam na nossa cidade. Consegui montar uma usina de gases medicinais dentro do Hospital Municipal Manuel Carola, que gastava 150 a 200 mil mês de gases. Hoje a gente gasta, na minha época, gastava 9 mil reais. Então, lavanderia, que as roupas do Hospital Municipal Manuel Carola lavadas num tanquinho, lavanderias industriais. Então, assim, foram vários avanços na nossa cidade, tendo essas dívidas. Então, eu chamei a Câmara de Vereadores, fui em vários momentos, na Enel, em Niterói, junto com o deputado Áureo, junto com o controlador que está lá hoje, que era o meu controlador também, que é o Fabiano, muito competente, por sinal, o ex-secretário de Planejamento, Tininho, que hoje trabalha no governo do Estado também. Fui tentar parcelar, fiz reunião com vereadores, propondo se a Enel tirasse os juros e a taxa, tudo que tinha, deixasse só o que realmente o município deve. Se a gente poderia fazer um projeto de lei para fazer esse financiamento durante 20 anos. Tudo isso eu fiz, mas não consegui. Se a Yara conseguir, parabéns para ela. Eu torço pelo município, eu torço que ela consiga parcelar essa dívida e pagar essa dívida. Mas eu acho que ela, para governar uma cidade toda, não fiz. Eu fiz decreto que o município está devendo. Eu fiz decreto que o município está isso, que o município está aquilo. Está lá fazendo uma rua que mora 2 pessoas, está lá fazendo essa rua. Maravilhosa. Que bom, mora 2 pessoas, né, que tem que morar 20. Eu fiz ruas de intertravado. 500 metros, se você for fazer uma rua de asfalto, o que você gasta de asfalto em 500 metros de rua, você faz 1 quilômetro de intertravado. Então, isso é só você fazer conta com o dinheiro público. Eu licitava o intertravado e dava mão de obra ao nosso município, ao povo da nossa cidade para trabalhar. Não contratava empresa para ir lá fazer. Quem fazia eram os calceteiros da nossa cidade. Então, assim, são muitas coisas, Aloysio, que vem acontecendo. E eu sou uma pessoa, assim, não é que eu sou de embate, mas eu sou uma pessoa que eu não vou pedir para ex-secretário meu vir aqui falar, eu não vou pedir para marido meu vir aqui falar, eu não vou dizer que eu não escuto as coisas da rede social, só o que me faz bem, porque às vezes a gente precisa ouvir algo que nos fazem bem. A gente gosta de estar cercado de pessoas que falam o que a gente quer ouvir, mas a gente também precisa estar cercado de pessoas que falam o que a gente não quer ouvir. Então, acho que ela tem que parar de esquecer da Francimara. Ela disse que se olhar no retrovisor, ela vai bater. Eu não olho no retrovisor, eu dirijo, seguindo em frente, mas atento ao retrovisor, lógico, porque eu preciso ver quem está atrás, quem está ao meu lado, mas seguindo o meu caminho. Então, acho que ela tem que seguir o caminho dela e só esquecer de procurar defeitos para a Francimara, porque o defeito da Francimara passou a existir dia 2 de janeiro. E por que não antes? Porque não, quando eu escolhi a Yara, ela não disse que não queria, que meu governo era um governo fracassado. Porque se eu tivesse escolhido o Rastro, ele também seria o prefeito da cidade hoje.
não desfazendo do capital político dela, mas a Yara, o máximo que ela foi testada na ONU foi 1.500 votos para vereadora. Ela não teria bagagem de ser prefeita da cidade se não tivesse usado a imagem da prefeita e se não tivesse usado um grupo político. Então, acho que é isso que está faltando ela governar, já que ela não é pessoa de estar em rede social, em estar falando, e eu falo mesmo. Então, acho que ela tem que parar e esquecer um pouco de mim, como agora tem um slogan dela lá, é tempo de Yara Cíntia. Então, se é tempo de Yara Cíntia, trabalha em frente a Yara Cíntia e esquece de colocar defeito na Francimária, que a gente, quando quebra o prato que come, a gente pode ter fome de novo e não vai ter onde comer. Desculpa se eu falei demais. Não. Nogueira falou na abertura do programa, essa coisa de criador e criatura, isso é mais antigo que o Vento Sul, né? Você tem Garotinho com Arnaldo, para lembrar exemplo recente aqui. Você tem Brizola com Garotinho, outro exemplo recente, né? Brigaram depois. Você tem César Baia com Luiz Paulo Conde, você tem Pita com Maluf. Isso é antigo, né? Isso é antigo. Daqui da região, se ficou. Porque a gente que tá nesse meio, a gente comenta qual será a primeira ruptura, né? Será. A sua não era tão falada, se falava muito em Carla Capucci e Carla Machado, que estão bem até agora. Né? Fátima e Marcelo. Perdão? Fátima e Marcelo, Quissamã. Quissamã. Mas falava menos, mas falava, acho que, por questão do temperamento de Carla, que é muito, né? Carla é explosiva, se falava, e ela já tinha brigado com o Neco antes, né? Rompendo com o Neco, se falava muito em São da Barra. E também, né? Quais condicionantes você acha que levaram essa ruptura a acontecer antes de São Francisco? Não sei. Eu gostaria até de fazer essa pergunta para a prefeita Yara. Porque quando você tem uma ruptura assim, que teve algum tipo de briga, teve algum desentendimento, acho que aí a gente tem, não, eu errei, eu fiz isso, eu fiz aquilo e tal. Aí a gente até consegue aceitar, mas não houve isso. Em momento nenhum aconteceu isso. Eu vejo que essa ruptura já aconteceu desde quando ela começou. Na verdade, a gente fala dia 2, mas eu vejo que foi desde quando ela começou a montar o governo dela. Porque você sabe como que funciona a política. A política a gente trabalha, a gente tem acordos políticos. Como, por exemplo, eu tinha um acordo político com ela que eu indicaria 3 secretarias. Que seria a Secretaria de Turismo, a Secretaria de Segurança e a Secretaria de Assistência, que é a secretaria do meu irmão, que o meu irmão trabalhava, de Direitos Humanos. Então, quando ela montou o governo, que a gente foi conversar, ela já tinha escolhido o secretário de Turismo, que é o Neto, que inclusive está lá hoje, que também fazia parte do meu governo. A Secretaria de Segurança já era do vereador Milcinho, né? E a Secretaria de Turismo e a Secretaria de Desenvolvimento ficou com o meu irmão como secretário, já com uma outra subsecretária. Então, ali já começou a ver que o negócio já começou a desandar. Mas aí, vamos dizer o popular, que eu gosto muito de falar o popular. Quando eu vi que isso estava acontecendo, eu fiz demência. Aí eu falei assim, não, deixa eu então indicar o secretário de Turismo, indicar o Júnior Junqueira, que foi o meu secretário. Não quero o Júnior. Então eu vou indicar o Diego. Diego foi o meu secretário de comunicação, Diego é um menino bom, trabalhou muito na sua campanha, te ajudou muito, fez todo o material gráfico da campanha. Não quero o Diego. Então tá bom, se as 2 pessoas que eu tenho para indicar você não quer, então vamos tocar. E aí ficou só o meu irmão como secretário. Então ali você já vê que a pessoa já não tem palavra. Se você dá uma palavra e você não cumpre, você já começa a desfazer o negócio, você já vê que o negócio já não anda bem. E tinha um compromisso que pós-carnaval ela sentaria com a gente, sentaria com o grupo para a pré-candidatura à campanha de Frederico a deputado estadual, que ela apoiaria o Frederico. E isso não aconteceu. Então você vê que o negócio já começou a desandar desde lá de trás. Só que começou a mostrar realmente quem ela é no dia 2. Então acho que ela merecia um troféu.
a imprensa local, alguém poderia criar um troféu que ela vai ser a primeira. Como ela não foi a primeira prefeita eleita mulher, ela pode ser a primeira mulher sem palavra dentro da cidade de São Francisco, ganhar um troféu. Oscar. Em 27 de... Enfim. Em 27 de maio, quem esteve aqui nesse programa foi o deputado estadual Thiago Rangel. E ele deu a entender aqui, entrevistei ele com o Nogueira, né, Nogueira se lembra, deu a entender que nessa ruptura ele estava apoiando o Yara, né? E falou uma frase que ele acreditou o motivo do rompimento a Frederico. Né? Ele falou que Frederico seria o motivo do rompimento. Palavras de Thiago Rangel. Aí até, porque a gente estava falando, como vai falar no próximo bloco de política nacional, eu até brinquei, né? Eu falei, então, Frederico é a Janja de Francimara? Aí ele deu risada e falou, mais ou menos isso. Enfim, sem brincadeira e falando sério, que papel o Frederico tem nessa ruptura, se é que ele tem algum? Então, Luiz, infelizmente, as pessoas sempre gostam de procurar o Frederico, ele sempre é culpado de alguma coisa. Não sei se é porque ele é muito positivo também, não sei se... E eu até peço a vocês, se puderem também, dar uma oportunidade ao Frederico de falar, né, depois, no dia que ele puder, ou que vocês puderem também. Frederico, ele não teve papel nenhum no meu governo, ele não foi secretário no meu governo, porque ele não quis. Eu convidei várias vezes para ele ser secretário no meu governo, ele não aceitou ser, ele não quis ser. E quando eu ouvi a fala do deputado Thiago, e eu até fiquei assustada, mas a própria prefeita Yara Cinti falou com o Cláudio Nogueira que nunca teve esse tipo de conversa, nem com o Frederico, nem comigo. Então, o que eu posso falar para você? Eu sou casada, graças a Deus, esse ano, mês que vem, completo 21 anos de casada. Eu acho que todo casal conversa em qualquer decisão que vai tomar, seja ela profissional, seja ela pessoal. Então, eu sempre procurei ter uma opinião com meu esposo, como marido, como empresário bem-sucedido que ele é, como uma pessoa do bem que ele é. Então, muitas das vezes eu pedia opinião a ele, sim, como eu pedia ao meu grupo de secretários. Agora, mandar no meu governo, nem o Frederico, nem ninguém nunca mandou. Tanto que, na minha primeira eleição, as pessoas falavam que quem iriam mandar no meu governo era o meu sogro e era o meu marido. Só que nem o meu sogro mandou, nem o meu marido. Eu tirei sempre opinião com meu marido, tirei várias vezes opinião com meu sogro, que é uma pessoa também, que é um político, já é político, é uma pessoa que entende. Eu posso buscar uma opinião até com você, se eu quiser pedir uma opinião a você, o que você acha? Agora, falar que meu marido, que a Yara, sairia presa do município, eu estou aqui, governei 8 anos, nunca tive escândalo nenhum envolvendo a Prefeitura de São Francisco, se Deus quiser nunca vai ter. Saí de lá, nunca me mantive em escândalo nenhum. Meu marido nunca respondeu, nem responde processo nenhum por Polícia Federal e nem por órgão nenhum. Meu marido é um homem bem-sucedido, um empresário da rede de comunicação, da rede de hotelaria. Então, eu não tenho por que não pedir uma opinião ao meu marido. Então, eu acho que a fala dele, não sei se foi infeliz, não sei se ele não mediu, não sei porque o Thiago falou isso. Lá atrás, há 3 anos e pouco, quando ele foi a São Francisco, teve umas falas também em relação ao Frederico, mas aí a gente conversou, ele esteve na minha casa, a gente almoçou umas 2 vezes, ele até pediu desculpa pelo que tinha acontecido lá atrás, e agora eu me deparei com isso, eu não sei por que ele falou isso, mas a gente nunca teve nenhum tipo de conversa em relação a isso, tanto que a própria Yara falou aí no programa junto com o Cláudio, e eu não entendi por quê, mas enquanto eu tiver vida e saúde, eu puder pedir a opinião do meu marido, e de pessoas próximas a mim que queiram o meu bem, eu vou pedir. A fala dele, eu acho que foi muito infeliz. Prefeito, para a gente fechar esse bloco, meu som tá ligado aqui, não tá? Tá, o áudio tá. Só para a gente encerrar esse dilema aqui, porque assim, vai ter agora, e eu quero entender como é que vai ficar porque o município é pequeno, independente do município pequeno ou grande, mas quando é pequeno, como você disse, talvez o mais politizado aqui da região, Sim. Como é que vai ser? Você é uma autoridade hoje no estado, é assessora hoje direto no gabinete do governador, ela uma autoridade no município.
em dado momento vocês vão se chocar. Por exemplo, vai ter aí em breve inauguração do Corpo de Bombeiros, que foi anunciado agora, recentemente, parece que esse mês deve estar inaugurando a unidade lá do Corpo de Bombeiros. Aí como é que vai ser? Yara vai, você também vai como representante do governo do estado, até como ex-prefeita, a parte que você fez lá para tentar conseguir essa questão do Corpo de Bombeiros. Como é que vai ser esse relacionamento daqui para frente num município pequeno, repito, e se não há possibilidade de vocês reatarem aí os nós? Cláudio, então, ou reatarem o laço, né? Porque os nós estão grandes, desatar esse nó aí, melhor dizendo. Então, Cláudio, eu acho que nós somos adultos suficientes, né? Independente de questões políticas, somos pessoas civilizadas. Eu acho que estar no mesmo local que ela, para mim, não tem problema nenhum. Com certeza estarei sim na inauguração do Corpo de Bombeiro, não só como representante hoje legal do governo do estado, mas como ex-prefeita e como a prefeita que levou o projeto também durante 8 anos lutando para esse Corpo de Bombeiro dentro da nossa cidade. Então eu tenho certeza que tem um pedacinho da Francimara ali também, como de vários outros prefeitos que se passaram. Estarei presente sim com o maior prazer, e qualquer obra que for de relevância, não só do governo do estado, como a âmbito municipal também, e que eu puder estar presente, eu estarei presente em qualquer momento. E ela estando ou não vejo problema nenhum. Eu sei entrar e sei sair em qualquer lugar. Então, acho que não vejo problema. Acho que se eu entrar em um impasse, não vou onde a Yara está, não frequento o lugar porque a Yara vai estar. Eu acho que quem perde é a cidade. Eu não estou aqui para criar nenhum embate, eu estou apenas aqui me esclarecendo. Porque, como eu disse, eu tenho um grupo político ainda. O dia que eu achar que eu não devo pertencer a grupo político nenhum, eu vou chegar e vou pedir licença e vou sair. Mas eu tenho um grupo político, eu tenho pessoas que me acompanham. Para você ter ideia, coisas simples e coisas bobas. É um governo tão perseguidor que existem pessoas hoje que, se eu pegar o meu telefone, deixar com você, a Luísa, o Cláudio Nogueira, não precisa ser um dia não, 15 minutos, e você entrar no direct do meu Instagram, você entrar no meu WhatsApp, você vai ver a quantidade de pessoas que me pedem perdão por não curtir minhas coisas, por não compartilhar, por não comentar, porque são proibidas, mas que o coração é meu e que vai estar junto comigo. Então, assim, são pessoas que não podem curtir algo meu, porque são chamadas a atenção. Mas ela esquece que as pessoas, o voto, por exemplo, é secreto. Não vai ter ninguém lá fiscalizando. E eu já tive prova disso no governo do Pedrinho Xerene, onde os comícios do Pedrinho dava 10 mil pessoas, o meu dava 1.000. Mas a população votou na Francimara. Então, acho que ela teria que inverter. Eu também não vou nem dar tanta dica, que eu vou estar ensinando demais. Ela tinha que inverter um pouco o papel. E esse governo de perseguição, acho que quem perde é ela, quem perde é o povo. Porque as pessoas, quando se sentem ali pressionadas, obrigadas a fazer aquilo ali, eu nunca na minha vida obriguei ninguém, vereador, nem ninguém, curtir, compartilhar, comentar, postar foto comigo, nada. Acho que as pessoas é livre para fazer o que quer e reconhecer o que está sendo feito. Eu acho que por isso que eu fui reconhecido durante tanto tempo. Agora, estar no mesmo lugar que ela não tem problema nenhum para mim. Principalmente que eu estou representando o governo do estado e sou uma cidadã são franciscana, fui prefeito durante 8 anos, tenho a minha história naquela cidade também. Só umazinha, desculpa, Aloysio. Posso só um trocadilho? Pode, por favor. Porque se perguntou se podia reatar laços, né? Isso. Quem sabe esse estreia do Corpo de Bombeiros não pode ser para apagar um incêndio aí entre vocês? Foi o que eu disse antes, né? Não, eu digo assim, eu não digo reatar. Eu acho que eu, Francimara, como a Yara, pessoa Yara, eu não tenho o que falar. Mas ela tem que entender que desde o momento que ela entra na área política, que ela se torna uma prefeita de uma cidade, ela tem que saber dividir, esquecer o lado Francimara, esquecer o lado Yara e pensar em um todo. Então, assim, eu não vejo, de coração, a gente deve... Frederico até questiona muito comigo, que a gente deve falar que na política a gente não pode falar nunca. Eu não vou dizer nunca, mas eu não vejo hoje eu chegar de mão dada, de abraço com Yara, ou voltar a dizer, Yara, levantar a mão de Yara, como eu sempre levantei, como eu sempre ouvi várias pessoas falar, Francimara, eu vou votar nela por causa de você.
Eu tô ouvindo, falou várias e várias vezes com ela. Yara, eu vou votar em Francimar. É a continuidade? É sim a continuidade. Mas essa continuidade não é a continuidade de Francimar, é o governo de Yara, vai colocar do jeito dela. Mas a continuidade de um governo carinhoso, de um governo que vá para a rua, de um governo que quer as pessoas de bem, as pessoas humildes que precisam. E não foi o que aconteceu. Então eu não me vejo hoje levantando o braço de alguém que eu não confio. Eu não me vejo hoje sentar à mesma mesa para compartilhar de um alimento de uma pessoa que me deu a palavra e não cumpriu com a palavra, que nem papel escrito vale nada para ela. Então, eu posso hoje dizer que eu vou abraçar a causa de uma pessoa como essa. Eu abraço a causa da cidade de São Francisco Tabapuano. Agora, Yara, a causa Yara Cíntia, não. Deixa ela continuar lá, que é tempo de Yara, então deixa ela mostrar para que veio e seguir o tempo dela, que lá na frente as pessoas saberão dar a resposta a ela. Agora, esse desatar esses nós que ela criou, eu acho que só ela mesma vai saber como desatar esses nós, porque foi criado por ela mesma, não por mim. Ela falou aqui que ela falou aqui que não rompeu com você, aliás, falou, não rompi com ninguém. Só depoimento dela aqui, declaração dela aqui no programa, na terça-feira passada. Então, diante disso tudo que eu falei, que todo mundo está vendo o que está acontecendo. Se ela não rompeu comigo, ela fez o quê? Se ela romper, então, ela vai fazer o quê comigo? Aí deixo para ela responder, né? Porque ela ter coragem de falar que não rompeu comigo diante de tudo que vai acontecendo. O filho dela, o Matheus, várias vezes me ligava. Falei assim, Mara, vai pra rua, pelo amor de Deus, a gente precisa de você na rua, vai pra rua. Hoje é uma pessoa que parece um xerife dentro de São Francisco, não fala com ninguém, parece que nem é o filho da prefeita, parece que é o filho do presidente. Mas eu não, eu me igualo a todo mundo, graças a Deus. Vamos lá, são 8h29, ô Francimara, vamos continuar conversando. Alguém chamou aí? Eu posso só falar uma coisa? Pode, claro. Pode. Eu acompanhei, e aí é um testemunho, eu acompanhei por pesquisa a Associação Municipal em 17 municípios aqui da região, Norte, Noroeste e Região dos Lagos. E pude projetar a eleição de 10 prefeitos. Em Campos, inclusive, eu dei o percentual de votos que Vladimir teve, que Madeleine teve e que Jefferson teve. Eu não opinei sobre São Francisco e Quissamã, porque via nas pesquisas que iam ser eleições muito duras, né? E quando acabou a eleição, logicamente, assim, eu não vivo a realidade de Quissamã e São Francisco. Fala um observador de um município vizinho que veio de fora e acompanhou muito pesquisa, a eleição pelas pesquisas. Eu escrevi que, no meu entender, o que definiu, por margem pequena, essas eleições em Quissamã e em São Francisco foi a máquina ter ido para a rua. Com certeza. Isso não é juízo de valor, isso é a minha impressão. Eu escrevi logo após a eleição e, como você sabe, Nogueira, eu acompanhei muito de perto isso, em vários municípios. Sim, bem de perto. O prefeito Erral do Cabo, Cabo Frio, Rio das Ostras, Macaé, São da Barra, sou Italva, Nogueira. Sim. Enfim, é isso. Só para deixar essa impressão minha. Não, perfeito. E aí você fala uma coisa sempre que a gente comenta aqui, e acho bom reforçar isso. Não é bola de cristal. Bom, Luiz deu uma opinião. Não, isso não é bola de cristal. Isso é estudo, são números, são dados reais e de institutos de pesquisa sérios que deixam a coisa clara para você que entende, e o melhor é que você compartilha com a gente. Né? Bom, vamos lá então. São 8h31. Aliás, foram 2 prefeitos só nessa questão de máquina, né, Luiz? Que não conseguiram a reeleição e que você também acertou. Rio das Ostras e Cabo Frio. Havia uma... Cabo Frio era muito nítido, né? Muito claro. Rio das Ostras... Tinha o Baltazar, ele tinha um recall muito grande. Mas em Cabo Frio foi assim, onde eu vi mesmo um prefeito... Me lembrou Rafael Diniz em 2020. Um prefeito muito mal avaliado, que não tinha jeito matemático daquilo de reeleger. Era impossível.
né? Não tinha. Essa reversão. No caso de Cabo Frio, né? Diferentemente da Magdala lá, a prefeita, né? Que era. Magdala. Diferente da eleição presidencial, que o Bolsonaro, em busca da reeleição, tentava ali com algumas ações sociais, aquele programa que depois, né, o Bolsa Família trocou de nome, e aí aquele recurso em cima, no meio da campanha eleitoral, de emprestar o dinheiro consignado para quem tinha Bolsa Família, foi... Aquilo não foi no meio da eleição, aquilo foi 2 semanas antes da eleição. No meio da campanha, da campanha, né? E se aquilo tem mais tempo, o Bolsonaro virava a eleição. Aí eu queria falar... Isso aí. O Bolsonaro virou 2 a 5 salários mínimos de faixa salarial mensal em julho e agosto com o ICMS da gasolina. Ele virou sobre o Lula. O Lula vinha liderando. Exatamente. Aí ele vira. Exatamente. E numa comparação, guardando as devidas proporções, é claro, evidente, que você tinha o que você trazia aqui em Cabo Frio. Não tem nada que ela possa fazer para reverter. O Bolsonaro tinha rejeição. Mas ele estava fazendo, e como você afirmou, se tem mais um tempo aí de campanha, ele conseguiria reverter, até porque a margem de vitória do Lula foi mínima, né? 1,8. Acho que uma das menores de todos os tempos. A menor da história do Brasil desde que o segundo turno de 89. Perfeito. Isso não. Francimara Barbosa Lemos, Aloysio Abreu Barbosa, você que está nos acompanhando aí pelo YouTube, tem um caminhão de gente aqui e a gente agradece a todos vocês. E o couro tá comendo aqui naquela que a Aloysio fala sempre, aquela foiçada, briga de foice no escuro, mas tá tudo dentro do que eu consegui ver e ter a vista aqui, tá tudo dentro do normal, né? Aí tem aqui só o comentário, a Nainha fez aqui, doutor Serginho faz surpresa do Cabo Frio, não foi não, Nainha? Todas as pesquisas, 3 meses antes, apontavam a vitória do Serginho. Foi surpresa. Olha só, essa eleição última foi uma eleição sem surpresa. Ela foi o oposto de 2018. Ela foi uma eleição quase sem nenhuma surpresa. Perfeito. Muito pouca surpresa, é isso aí. Bom, vamos lá então. Rapidamente, o intervalo, e a gente volta a seguir com o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana, qualidade e compromisso com você, e Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. 2 minutos e a gente volta a conversar com o Francimara ainda hoje aqui no Folha no Ar. A Prefeitura de Campos